Nesse exato momento, você provavelmente está adiando alguma tarefa importante da sua vida, que você com certeza deveria estar fazendo para ontem, mas simplesmente não consegue. É como se existisse uma força maior do que você, que te impede de fazer o que você tem plena consciência que precisa ser feito e que pode ter consequências desagradáveis caso você não faça. Mas nem mesmo o medo desse risco parece ser o suficiente para vencer essa força invisível que chamamos de procrastinação. Mas qual seria a causa da procrastinação? Será que existe alguma forma de resolver esse problema? Não seria procrastinação apenas preguiça? Vamos começar esclarecendo que procrastinação e preguiça são duas coisas diferentes. A preguiça é a total falta de energia para realizar qualquer tarefa, por menor que seja, e não alguma tarefa em específico. Já no caso da procrastinação, você abre o seu computador para concluir aquelas páginas do seu TCC que você tem até essa semana para entregar, ou talvez o relatório que seu chefe está te cobrando já há alguns dias e que pode custar o seu emprego. E aí você decide olhar o seu celular para ver se recebeu alguma mensagem do seu melhor amigo. Logo em seguida, você começa a pensar se não é uma boa ideia fazer alguma coisa para comer. E de tanto pensar, você se dá conta que está um pouco tarde, e talvez seria melhor tentar concluir essa tarefa amanhã. E esse provavelmente já é o 5º amanhã que você não consegue sair da estaca zero. Ou seja, a procrastinação é quando nós deixamos de fazer uma tarefa específica e extremamente importante, e acabamos dando prioridade para outras tarefas menores e que não têm tanta importância assim, mesmo sabendo que essa escolha vai nos trazer algum prejuízo a curto ou longo prazo. Por mais irracional que isso pareça, isso acontece porque o seu cérebro está tentando te proteger de algo que te causa medo. O simples ato de pensar na tal tarefa faz com que o seu cérebro entenda que aquilo é uma ameaça. Nesse momento, a amígdala cerebral, que é responsável por processar as suas emoções e identificar ameaças, começa a liberar hormônios que desencadeiam uma resposta de medo. Um desses hormônios é a adrenalina, que por sua vez é a responsável por preparar o seu organismo para responder a situações de estresse. Ela faz isso aumentando o ritmo do seu coração, deixando a sua respiração ofegante e dilatando as suas pupilas, fazendo com que você tenha reações rápidas em situações de emergência para decidir entre tudo ou nada. E é no meio desse pânico que você acaba escolhendo lidar com a situação simplesmente não lidando, e escolhendo outras tarefas menos estressantes para fazer. Esse era um mecanismo muito útil para os nossos ancestrais lá na Era das Cavernas, quando era vital uma reação automática, e continua sendo muito útil hoje em dia em outras situações, como por exemplo, para parar ao ver um carro desenfreado enquanto você está tentando atravessar a rua. Mas esse mesmo mecanismo pode acabar te atrapalhando em outros momentos, o que vai depender da sua percepção das coisas. Agora você deve estar pensando, mas como assim? Você está me dizendo que a causa de todo esse problema depende da minha percepção? Calma aí que eu te explico. Apesar do seu TCC, seu relatório ou qualquer outra tarefa que você esteja procrastinando não ser um urso pronto para desfolar vivo e se alimentar com a sua carne macia, tendemos a evitar tarefas que pareçam extremamente desafiadoras. Mas o que pode ser desafiador para uma pessoa, para outras pode ser algo simples e comum de executar, e o que define o nível de desafio é o quanto essa tarefa traz sentimentos ruins, como o pavor, a incompetência ou a insegurança, por exemplo. Por ser causada por sentimentos negativos, a procrastinação é mais comum se você tem dificuldade de regular as suas emoções, baixa autoestima, grande medo de fracassar ou até mesmo de que o resultado final do seu trabalho não alcance o seu alto padrão de expectativas. No geral, pessoas que procrastinam têm uma tendência maior de sofrer com ansiedade ou depressão. Mas como você pode vencer a procrastinação? Pode ser muito comum você ouvir falar que precisa de muita disciplina e administrar rigorosamente o seu tempo para conseguir se livrar desse problema. Mas acontece que ser muito rígido consigo mesmo pode acabar aumentando os sentimentos negativos que você já tem em relação a uma tarefa e aumentar a ameaça percebida pelo seu cérebro. Algumas estratégias simples podem te ajudar a ir melhorando e te livrar desse problema com o tempo. Comece criando uma lista de tarefas para não se esquecer de nada. Você já sabe que não dá para contar só com a sua memória para se lembrar de tudo que precisa executar no seu dia. Pegue um caderno de anotações e liste todas as tarefas antes de começar o seu dia, para garantir que você não vai se esquecer de nada. O próximo passo é se livrar das distrações. Quanto mais difícil for para você conseguir aproveitar dessas distrações, menos você vai querer passar pelo esforço de perder o seu tempo com elas. Lembre-se de comemorar as suas conquistas, por menores que sejam. Conseguiu escrever uma linha a mais do seu TCC? Hora de se sentir feliz e orgulhoso de si mesmo. Lembre-se que há poucos momentos atrás, essa não era uma tarefa tão fácil assim de ser executada, e você conseguiu. Foque no que é mais importante no momento.
Existem tarefas que podem ser deixadas para depois, sem problema algum, mas algumas tarefas têm prazos a serem cumpridos e são essas tarefas que você tem que dar prioridade. Divida as grandes tarefas em pequenas tarefas. Por exemplo, fazer um vídeo como esse parece uma tarefa muito grande, mas que pode ser dividida em tarefas menores, como pesquisa, roteiro, gravação, busca dos vídeos ilustrativos e etc. E por último, uma dica valiosa: não subestime o poder do descanso. Fazer pausas regulares para dar um tempo para sua mente descansar também é essencial para não esgotar o seu cérebro e não acabar vinculando as tarefas a mais um sentimento negativo, a sobrecarga. Seguir essas estratégias pode reduzir a sensação negativa que você associou com a tarefa que está procrastinando. Mas lembre-se sempre de não se cobrar tanto e entender que o seu corpo e a sua mente têm o seu próprio tempo e a única coisa que você tem que se preocupar é em ser 1% melhor do que você foi ontem.